Fala aí, rapaziada, professor Edson Rodrigues aqui, Colégio Frei Francisco, mais uma aula para nós nos deliciarmos com essa geografia linda e maravilhosa. Galera, aula de hoje nós vamos falar sobre indústria, ok? A importância do surgimento desse setor secundário para a humanidade. Foi de fato uma revolução o surgimento, o aprimoramento das técnicas de produção. Técnicas essas que iniciaram com o artesanato, trabalhos realizados totalmente à mão, de forma literalmente manual. Houve o aprimoramento dessas técnicas de produção com o surgimento da máquina de tear, né? Metade do processo realizado à mão, metade do processo por máquina, surgindo então a manufatura, e depois disso a revolução, a primeira revolução industrial, com o surgimento da máquina a vapor, James Watt, né? Lá na região da Inglaterra. Surgiu a máquina a vapor, intensificou-se o processo de produção, e de lá para cá o processo industrial ele vem crescendo e se diversificando, se aprimorando e evoluindo cada vez mais, ok? Então a definição de indústria, trago aí para vocês, é o conjunto de atividades produtivas que se caracterizam pela transformação de matérias-primas. Transformação de matéria-prima, seja ela de forma manual ou com o uso de maquinário ou ferramentas com o objetivo ou com o sentido de produzir mercadorias, ok? Quero abrir só um parêntese aqui e lembrá-los que há uma diferenciação entre indústria e fábrica. Indústria é todo o setor, toda a área produtiva, desde o portão de entrada do local de produção, estacionamento, recepção, almoxerifado, até o local de produção, né? Distribuição e escoamento da mercadoria. Então a indústria é todo esse processo. A fábrica não. A fábrica é o local onde de fato está ocorrendo a transformação da matéria-prima em um produto acabado, certo? Então, feita a diferença entre indústria e fábrica, não esqueça que é um detalhe interessante. Ao longo da história, nós não podemos falar em indústria sem antes relatar aí as revoluções industriais. Professor, já estamos na quarta revolução. Sim, meus lindos, estamos aí transitando da terceira revolução industrial para a quarta já revolução industrial. Embora em alguns lugares onde a indústria ela é tradicional, ocorra ainda um processo bem primário, né, baseado, como ele diz aí, lá nas técnicas da primeira revolução industrial, que elas surgiram aqui com a máquina de tear, 1784, século XVIII, foi o primeiro mecanismo baseado na introdução de equipamentos de produção, né, mecânicos, que impulsionados aí ou pela água ou pela energia do vapor. A segunda revolução industrial, a base aqui, não esqueça, né, que houve a base com o carvão mineral, certo? Quando a gente fala em energia a vapor, a queima do carvão mineral, vocês já são sabedores disso. Surgiu então no século XIX, por volta de 1870, ali na região de Cincinnati, né? A primeira transportadora, isso aí, baseado na produção em massa ou na produção em série, né? Então nos faz lembrar o Fordismo, né? Nos faz lembrar aí a produção em série, a divisão de tarefas, né, lá dentro do processo produtivo, e é claro, o uso da energia elétrica, né, e também do petróleo. São as duas fontes que mantiveram a base da segunda revolução industrial, que inclusive vocês são sabedores que nós utilizamos ainda com uma frequência muito grande essa fonte de energia que é oriunda da segunda revolução industrial. Claro que em países mais desenvolvidos, né, já existem outras tecnologias aí, energias renováveis, fontes de energias sustentáveis, enfim,
né? O Brasil está começando a aderir literalmente a essa terceira revolução industrial em meados já desse século XX até os dias de hoje. A terceira revolução industrial, ela vai estar baseada ali na eletrônica, na informática, nas tecnologias informacionais, né? E isso aí vai promover um nome que você sempre deve associar à terceira revolução industrial, que é a automatização, certo? Falou em automatização, lembrou da terceira revolução industrial, que acabou ocasionando um pequeno problema aí nas áreas empregatícias, que foi o desemprego estrutural. O que é isso? A substituição da mão de obra humana por máquinas. Isso aí ocorreu aí desde a década de 70 até os dias de hoje, com a substituição da mão de obra do homem por máquinas. E é claro, a quarta revolução industrial, que é baseada no sistema cibernético, né? São os CPS, né? Que são os sistemas de utilização da cibernética, né? É uma indústria conectada com fábricas inteligentes. Cito para vocês aqui, eu acho que tem até um slide mais na frente que vai falar isso, sobre a indústria, né, 4K, a agricultura 4K, né, onde no caso da agropecuária, o agricultor ele dispensou toda a mão de obra dos trabalhadores que ele tinha antigamente, nem o trator, utilizam-se mais motoristas, né, ou pilotos, não sei como se chama lá dos tratores, né. Os tratores hoje são não tripulados, manuseados por um computador, né, ou por um smartphone, e isso é o ápice da quarta revolução industrial. Nós temos aí de importante para essas indústrias alguns tipos de indústria, que são as indústrias de bens de produção, as indústrias de bens de capital e as indústrias de bens de consumo. As indústrias de bens de produção são as indústrias que vão trabalhar aí com um material um pouco mais pesado, aço, alumínio, chapas de ferro, né? São indústrias que são chamadas de indústrias pesadas. A rede de transportes e comunicação são de extrema importância para todas essas indústrias, esses tipos de indústrias, porque na verdade umas acabam dependendo da outra, né? Nós temos as indústrias de bens de capital, que essas vão fornecer máquinas, equipamentos, lubrificantes, autopeças, inclusive para outras indústrias, tanto de bens de produção como as indústrias de bens de consumo. Essas indústrias pesadas de bens de capital vão produzir esse maquinário tanto para a indústria de produção como para a indústria de bens de consumo. As indústrias de bens de consumo, que são as mais fáceis, você já conhece, podem ser de bens não duráveis e bens duráveis, né? Então, os automóveis, os eletrodomésticos, que são bem duráveis, os vestuários e alimentos, bens não duráveis, ok? Até depois de todo esse processo de produção, chegar até as suas mãos um produto lindo e maravilhoso que você compra aí pela internet, e na hora que confirma o pagamento lá, você já vai para a porta ou para o portão esperar o pedido chegar. Então, para que ele chegue, tem todo um processo de extração de matéria-prima, de transformação, de produção, de comercialização, até chegar na sua residência, beleza? No Brasil, nós temos alguns períodos que foram importantes, e eu deixo aí para vocês darem uma olhada mais a fundo, né, uma pesquisada, desde aqui o período Vargas, né, que as leis trabalhistas que nós temos aí, agradecemos ao Getúlio Vargas, ele teve vários momentos dentro da política brasileira, foram 15 anos, se não me falha a memória, né? Então ele trabalhou as indústrias de base, as siderurgias, as petroquímicas, a energia. Boa parte das indústrias que nós temos surgiram no período do Getúlio Vargas. Após ele, lá na década de 50, nós temos JK com a abertura de mercado, substituição de importação, né? Esse cara, ele trouxe algumas empresas automobilísticas para o Brasil, montadoras, né? As indústrias de alimentos. Houve uma abertura, foi o responsável lá com o plano de metas por construir uma malha rodoviária no Brasil, que nós não consideramos legal assim, porque seria melhor uma malha ferroviária, mas enfim.
foi o que ele conseguiu realizar na época, né? Nós temos aqui o período dos militares, lá da década de 65 até a década de 80, né? Por ali. E houve o chamado milagre econômico, porque eles conseguiram regular, de certa forma, a economia que estava destruída, né, com a superprodução. E grandes obras faraônicas que surgiram nesse período pós-JK também e durante o JK, né? A construção da usina de Itaipu nesse período aí, a abertura para capital externo, inclusive aumentou, né, a questão da resolução da dívida externa. E aí nós chegamos aos anos 90 com um cidadão, com dois, na verdade, chamado aí de Fernando Collor de Mello e o FHC Fernando Henrique Cardoso, né? Os caras que praticaram o chamado neoliberalismo, foi o chamado governo das privatizações, governo de direita, na época era PSDB, se não me falha a memória, surgimento e de certa forma implantação do Plano Real, né? E aí a abertura de estradas, portos, né, e fontes de energia, que foi o que de bom pode ser citado nesse período desses governos aí, né? A base para a indústria brasileira, nunca esqueça que foi a cafeicultura, nunca esqueça que com a crise do café foi que surgiram as primeiras indústrias aqui no Brasil, certo? Nós não temos grandes tecnologias e a base da nossa economia ainda está centrada aqui, ó, na parte alimentícia e têxtil, certo? Nós temos fábricas de pequeno porte nacionais, temos algumas, mas não muitas fábricas multinacionais ou transnacionais que merecem destaque a nível global. E aí eu estava falando para vocês agora, ó, século XVIII, indústria 1.0, que foi a mecanização e a máquina a vapor. Século XIX, a segunda revolução, que é a produção em escala, em série, eletricidade, combustão, petróleo. Terceira revolução, século XX, automação, robótica, um resumão aí para vocês aí, eletroeletrônicos, internet, comunicação, ok? E a quarta revolução industrial, que os dias de hoje são os sistemas cibernéticos. Não esqueçam disso, por favor. Valeu? Minha galera, um grande abraço, até a próxima, fiquem com Deus. Qualquer dúvida aí, vocês têm um contato, nos procurem, né? E certamente vocês irão fazer um bom simulado se vocês derem uma olhada nesse conteúdo aí, né, sobre as indústrias. Valeu? Foi um pequeno resumão e a gente dá continuidade aí na próxima aula. Valeu? Um grande abraço.